Olá, meu nome é Luiz Eduardo Costa Pereira e eu sou membro do Grupo 1 do Grupo B. Nesta apresentação, eu e meu grupo faremos uma análise literária sobre os livros O Alto da Barca do Inferno e O Alto da Compadecida. Ao final, faremos um paralelo entre as duas obras. Nosso grupo é composto pelo Manuel Everton Campos, Maria Eduarda Nunes, Christian Manuel da Silva, Lúcio Diego Ramos, Lenilza Machado e eu, Luiz Eduardo. Aqui está o sumário da nossa apresentação. Faremos breves introduções sobre os autores dos livros, falaremos sobre os enredos dos livros, a época em que se passa e o paralelo entre os dois livros. Boa tarde, eu sou o aluno Christian Manuel e irei falar uma breve introdução sobre o autor do Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente foi um dramaturgo e poeta português, o representante maior da literatura renascentista de Portugal, antes de Camões. Criador de vários autos, é considerado o fundador do teatro em Portugal. Nasceu em Guimarães, Portugal, no ano de 1465. Sabe-se que sua atividade de dramaturgo foi desenvolvida em torno da corte portuguesa, abrangendo os reinados de Dom Manuel I e Dom João III. Seu primeiro trabalho foi o Alto da Visitação, também chamado de Monólogo do Vaqueiro. Foi apresentado na presença do rei Dom Manuel e da rainha Dona Maria, em 1502, na celebração do nascimento do príncipe, que viria a ser o futuro Dom João III. Além de ter escrito a peça baseada na adoração dos magos, também participou como ator. Nos anos seguintes, organizou diversos eventos, festejos e celebrações da realeza, sempre aproveitando para apresentar seus textos. Assim, com grande aprovação do público e da corte portuguesa, Gil Vicente passa a ser um nome reconhecido, escrevendo cada vez mais peças de teatro. Em 1511, foi nomeado vassalo do rei e, mais tarde, mestre da balança da Casa da Moeda. Faleceu por volta de 1536, em local desconhecido. Gil Vicente escreveu poemas e obras de dramaturgia, autos e farsas, das quais merecem destaque o Monólogo do Vaqueiro, o Alto da Visitação, Alto Pastoril Castelhano, Alto dos Reis Magos, o Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Paraíso. Olá, professora, boa tarde. Quem está falando aqui é Lúcio Diego Ramos. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o humanismo e sua respectiva transição. Então, falar um pouco sobre o movimento que foi aí esse marco literário muito importante aí da literatura. Entendeu? É isso. Então, só um momento. Então, o humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o trovadorismo e o Renascimento, como o próprio nome já indica. Esse período literário correspondeu a ideias filosóficas, morais e estéticos que valorizavam o ser humano por volta do século XIV ou Baixa Idade Média. Na Europa Ocidental, ocorreram mudanças sociais e econômicas profundas que contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar. Essas modificações do modo de pensar não aconteceram de uma hora para outra. Foram consolidando-se ao longo dos séculos anteriores até concretizarem-se em uma nova mentalidade, uma nova cultura. Assim, essas novas formas de pensamento influenciaram a economia, a organização do poder e a produção estatística. Durante o século, a Igreja exercia uma enorme influência sobre a sociedade e o seu modo de pensar. O pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo, deu lugar a uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo. Por ser um movimento de transição, o humanismo apresentava tanto as características do modo medieval
do pensamento quanto um novo modo de pensar religioso. Ou seja, havia uma tensão entre essas duas divisões. Porém, existia um predomínio da visão antropocêntrica. A visão antropocêntrica via o ser humano em sua real humanidade, desconectado da visão da igreja, pensando a ser responsável por seus pensamentos e atos, sem a necessidade de permissão religiosa da época. Por esse desligamento, houve um resgate de culturas greco-romanas da antiguidade, ou seja, um resgate das culturas pagãs, o que posteriormente marcaria o período renascentista. Assim, houve também uma retomada de temas, valores e personagens da mitologia dos greco-romanos. As características gerais do humanismo são transição do teocentrismo para o antropocentrismo, cientifismo, racionalidade, retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, busca da beleza e perfeição, valorização do corpo humano e da emoção. Então, professora, é isso, né? Como já falei, eu mencionei aqui, né, que o humanismo é um movimento de transição. No momento em que foi virado a chave do trovadorismo para o humanismo, veio-se uma grande relevância, entendeu? De que lá no trovadorismo o teocentrismo, que era o Deus no centro de tudo, prevalecia sobre a cultura a comando da Igreja Católica, entendeu? E já no humanismo veio prevalecer o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, entendeu? E com essa modificação foi se resgatando culturas greco-romanas, foram estabelecidas novas regras a serem seguidas como cultura, entendeu? Do povo em relação às demandas e às leis que nessa época do trovadorismo, a Igreja Católica era que mandava e desmandava nessa época. E com esse movimento, no momento em que vira essa chave, vem diversas modificações, como novas culturas, entendeu? Como novas visões, entendeu? E o humanismo, como nas suas principais características, vem o cientifismo, racionalidade, a retomada do modelo clássico das culturas antigas e busca da beleza e perfeição e a valorização do corpo humano, das emoções, entendeu? É isso, foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, por volta do século XIV ou Baixa Média. E foi isso, entendeu, professora? Foi um movimento muito importante, entendeu? Que até então quebrou vários paradigmas, não só no sentido de leis, de mandatos, entendeu? Como de cultura, que desde do trovadorismo até o modernismo influenciaram muito a nossa cultura, que reflete no nosso cotidiano hoje, entendeu? Na nossa civilização. E é isso, o movimento foi bem interessante, é bem interessante estar ressaltando, que reflete até hoje na nossa sociedade, que foram os nossos comportamentos, entendeu? Enfim, é isso. Olá, boa tarde, eu me chamo Lenilza. Como meu colega já fez uma breve introdução sobre o humanismo, que é o período em que foi escrito e encenado o Alto da Barca do Inferno, que é o alto que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre ele. Bom, o humanismo ele é entendido como um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O trovadorismo, como já sabemos, é caracterizado pela poesia cantada em festas e castelos, e como tema central da poesia o amor platônico.
E o classicismo como principais características a volta dos modelos clássicos romanos, a busca pela perfeição, o equilíbrio, o hedonismo, retorno da temática da mitologia, temática da natureza, enfim. Bom, o álcool da Barca do Inferno consiste em um lago, que eu acredito que seja aquele cenário ali, seja o próprio purgatório, em que há duas barcas, uma que vai para o céu e outra que vai para o inferno. Na barca que vai para o céu, tem um anjo à espera das almas que foram salvas, que vão para o céu, e na barca que vai para o inferno, o próprio diabo está lá esperando as almas das pessoas após a morte que vão para o inferno. E nisso vão chegando várias figuras da sociedade, como o fidalgo, o usineiro, o pavo, o sapateiro, o frade, a Brígida Vaz, que era uma alcoviteira, o corregedor, o procurador, um agiota e os 4 cavaleiros medievais. Desses aí que eu citei, os únicos que foram para o céu foi só o pavo e os 4 cavaleiros medievais. O pavo porque era uma figura simples, ingênua, sem maldade. Ou seja, ele viveu de acordo com os princípios da Igreja Católica. E os 4 cavaleiros medievais porque lutaram nas cruzadas em nome de Deus. E os demais, como o sapateiro e o frade, eles acreditavam que eles iam para o céu somente porque participavam da igreja. O sapateiro porque ia à missa a todos os domingos, se confessava, e por isso ele acreditava que ele merecia o céu, que ele ia para o céu. Só que ele se esqueceu que alguma vez ele roubou seus clientes, fez com que eles pagassem a mais por um par de sapatos. E o frade, ele achava que ele ia para o céu porque ele era uma figura católica. Tanto que ele pergunta para o diabo se o diabo não vê as vestes dele, não está vendo o hábito dele. Só que o frade, ele cometeu o pecado porque ele se envolveu com uma mulher, tinha um envolvimento amoroso com uma mulher, tanto que o diabo chamou ele de padre marido. E também temos o corregedor, o usineiro e o procurador, que pelo simples fato de serem figuras importantes na vida terrena, de alto escalão, eles acreditavam que eles mereciam o céu por serem ricos e poderosos. Bom, vou explicar. O alto, O alto é uma produção muito comum na Idade Média, e eles são peças tratadas em forma de poema, de caráter moralizador e religioso, porque através dessa peça quiseram mostrar para as pessoas que, olha, se você cometer pecado, se você roubar, se você matar, se você mentir na vida terrena, quando você morrer, você não vai para o céu. E essa era a principais características dos autos. E nesses autos, o autor ele quis criticar principalmente a Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica, e também as pessoas, os membros dessa igreja que se desvirtuavam dos princípios, que pregavam uma coisa e faziam outra, a hipocrisia deles, entendeu? Criticar aqueles membros da Igreja Católica que se desvirtuaram dos princípios de tal igreja, e como todo criticar a igreja, os dogmas da Igreja Católica, porque vejamos, a gente está em um período de transição entre ainda o teocentrismo, que é Deus no centro do mundo, voando já para o humanismo, que é o homem no centro do mundo, onde o homem, as ideias do homem são valorizados. Enfim, é só. Bom, meu nome é Maria Eduarda Nunes e eu vou falar sobre o autor do livro O Alto da Compadecida, Adriano Suassuna, que nasceu na Paraíba do Norte e foi um dramaturgo, ensaísta, poeta, advogado, romancista, professor e palestrante brasileiro. Também foi idealizador do movimento armorial e autor das obras O Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um defensor da cultura do Nordeste do Brasil e foi secretário da Cultura de Pernambuco e secretário do governador Eduardo Campos até 2014. Adriano Suassuna foi idealizador do movimento armorial em outubro de 1970, que teve como objetivo criar uma arte erudita a partir dos elementos da cultura popular
do Nordeste brasileiro. Tal movimento procura orientar para esse fim todas as formas de expressões artísticas, música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura e entre outras expressões. Sua formação acadêmica. A partir de 1942, passou a viver em Recife, onde terminou em 1945 os estudos secundários no Ginásio Pernambucano e no Colégio Americano Batista e Oswaldo Cruz. No ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito de Recife e formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1950. Na Faculdade de Direito de Recife, conheceu Emílio Borba Filho, com quem fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Já em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1948, sua peça Cantam as Harpas de Sião ou O Desertor de Princesa foi montada pelo Teatro do Estudante de Pernambuco. Em seguida, Os Homens de Barro. Seguiram-se Alto de João da Cruz, de 1950, que recebeu o prêmio Martins Pena. No mesmo ano, volta a Teoporá para curar-se de uma doença pulmonar. E lá escreveu e montou a peça Torturas de um Coração. Logo após isso, ele retomou a Recife, onde em 1952 e 1956 dedicou-se à advocacia e ao teatro. Agora eu, Luiz Eduardo, irei falar sobre o livro do Alto da Compadecida, né? Como já foi mencionado, é uma obra escrita pelo paraibano Adriano Sussuna. Foi escrita em 1955 e encenada pela primeira vez em 1956. É uma peça que retrata elementos do teatro popular contidos nos autos medievais. E é uma literatura picaresca espanhola e uma literatura do cordel, que é predominante no Nordeste brasileiro. A peça contém 3 atos. Atos são aquelas divisões dos momentos mais importantes de uma peça. E se passa no sertão. É uma obra caracterizada pela presença marcante do humor e é muito conhecida pelo público brasileiro, né? Quanto também é muito conhecida pelo público estrangeiro. Os protagonistas dessa história são João Grilo, um homem muito pobre, mas nem por isso ele deixa de ser uma pessoa inteligente e esperta, né? Perspicaz. Ele se aproveita de certas situações em seu favor. E também Chicó, que é seu melhor amigo, é caracterizado por ser uma pessoa medrosa e mentirosa e por ser contador de história. Ele morre de medo de se meter em confusão. Além desses, existe a mulher do padeiro e o padeiro, né, que são os patrões exploradores do Chicó e de João Grilo. O padeiro é um homem avarento, dono da padaria de Taperoá, e é apaixonado pela esposa que vive traindo ele. Já ela é uma senhora que se porta como uma puritana, né, e gosta muito de animais. Assim como o marido dela, ela é avarenga e interesseira. Eles representam um símbolo de hipocrisia social, né? Eles representam também a burguesia, a classe média, né? Que tentam sobreviver muitas das vezes se fazendo às custas dos mais pobres, ou seja, do João Grilo e do Chicó. Temos o Padre João e o bispo, que o Padre João é o comandante da igreja, é um mau sacerdote, né? Ele agaria fundos para seu benefício próprio e se aproveita de sua autoridade religiosa. E o bispo não é uma pessoa corrupta, mas acaba se tornando, né? Porque depois de punir o padre, ele cai no mesmo erro dele e quando é oferecido propina, né? Temos o Antônio Moraes, que é um fazendeiro local. Ele é muito truculento, poderoso, ignorante e autoritário, que usa seu poder para amedrontar os pobres. Temos o Cangaceiro Severino, personagem que teve uma infância cruel,
né? Porque seus pais, quando ele era pequeno, os pais deles foram mortos pelos policiais. E enquanto criança, ele teve muita falta de oportunidade na vida, né? E por isso ele acabou entrando para o mundo do crime, né? Por conta dessa falta de oportunidade, né? E ele se tornou chefe da gangue mais temida da região. Temos também a Compadecida, é o símbolo de Nossa Senhora. Funciona como advogada de João e de seus conterrâneos no julgamento final e tenta levar eles pro paraíso à procura de bons argumentos para justificar os erros dos julgados. Temos também o Emanuel, o próprio Jesus Cristo e também juiz do povo. Ele tem sabedoria e imparcialidade. Ele julga o erro dos julgados e nessa versão ele possui uma pele escura, né? Ele é negro nessa versão, o que deixa muitos deles boquiabertos. Temos o Encorado, que é a própria versão do diabo em pessoa. Gosta de imitar a face de Emanuel, além de evitar olhar nos olhos dele. Ele acredita na justiça, mas também não possui misericórdia como Emanuel e como a Comparecida, perdão. Bem, a obra se desenvolve com a morte da cachorra da mulher do padeiro, né, que era muito amada enquanto viva. E enquanto viva, ela manda o João Grilo pedir pro padre João, e benzer o animal, pois ela estava muito doente, né? Mas de nada adiantou o esforço, porque a cachorra morreu sem ser benzida. E a mulher do padeiro, convencida que tinha que enterrar o animal, ela ordenou que João Grilo e Chicó convencessem o padre a realizar o velório em latim, né? João convenceu o padre através de um suposto testamento, né? Em que o cão haveria deixado, prometendo 10 contos de réis para ele e os outros 3 para o sacristão, caso o enterro fosse em latim, né? Quando o bispo descobre isso, ele, João Grilo, inventa que na verdade 6 contos de réis iriam para a arquidiocese e 4 para a paróquia, para que o bispo não arrumasse mais confusão, né? Depois disso tudo, João Grilo arruma outro plano, né? Pensa em um novo plano para eles tentarem sobreviver, eles dois, o Chicó e o João Grilo. E o próximo plano deles é vender um gato que põe dinheiro, né, pra mulher do padeiro, que quando descobre que isso tudo é uma farsa, fica furiosa, né? E também teve o outro plano de colocar uma bexiga de sangue debaixo do braço do Chicó. Já na outra parte da obra, o cangaceiro Severino chega na cidade atacando todo mundo. Ele chega na igreja, rouba todo o dinheiro e mata o padre, o bispo, a mulher do padeiro, o padeiro, né? Mata todo mundo que tá ali. Na vez de Chicó e de João Grilo, eles inventam que eles têm uma gaita que é benzida pelo padre Cícero, né? Essa suposta gaita, quando ela é tocada, ela ressuscita os mortos, né? E pra fazer a gangue do Severino acreditar, eles encenaram, né? João Grilo, fingiu que matou o Chicó, né? Deu uma facada nele, mas ele deu essa facada bem onde estava escondido a bolsa de sangue, né? A bexiga de sangue, no Chicó. E aí, assim que ele tocou a gaita, o Chicó acordou, né? Ele ressuscitou dessa suposta morte dele. Aí o Severino mandou o capanga dele dar um tiro de rifle nele, né? E quando
ele fizesse esse serviço, o capanga, toca a gaita pra ele acordar, né? Pra ele ressuscitar. Né? Mas não deu muito certo, né? Então o cangaceiro não ressuscita. E os dois, Chicó e João Grilo, começam a brigar com o capanga, dão uma facada nele e foge com o dinheiro do finado Severino. Aí nesse momento, o capanga, que ainda está vivo, dá um tiro de rifle certeiro em João Grilo. E assim ele morre e acorda no céu pro juízo final, se encontrando com os outros, né, os seus conterrâneos. Aí lá eles encontram o Encorado e o Emanuel, que é o diabo e o Jesus. Aí eles apresentam as acusações e defesas. Em um momento de desespero, João clama por Nossa Senhora, né, e ela aparece e defende todos eles. O padre, o bispo, o padeiro e a mulher do padeiro foram levados para o purgatório, né? Porque eram casos muito difíceis de serem julgados. E na vez do Severino, cangaceiro Severino, ele é absorvido, né? Por conta do destino dele, que foi muito cruel, a infância dele. Na vez do João Grilo, é dada uma nova chance para ele de voltar para a Terra, né? E quando ele volta, ele dá um baita de um susto no Chicó, né? Porque ele não o Chicó não estava acreditando que ele estava realmente vivo. E muito felizes, eles fizeram promessas para gastar o dinheiro, né? O dinheiro que eles tinham pegado do Severino. Mas aí Chicó se lembrou que ele tinha feito uma promessa para Nossa Senhora que caso João Grilo vivesse, ele daria todo o dinheiro para a igreja, né? Aí depois de muita discussão entre eles dois, eles decidem entregar todo o dinheiro para a igreja. Tarde, meu nome é Manuel. Irei falar qual do livro Alto da Compadecida e o tempo que ele se passa. Alto da Compadecida, escrito por Ana Suassuna em 1955 e publicado em 1957, reúne a tradição dos autos medievais, a literatura picaresca espanhola e a literatura de cordel, tão difundida no Nordeste brasileiro. É perceptível que o Alto da Compadecida recebeu grande influência dos autos de João Gil Vicente, porém a peça de Suassuna também se aproxima do pitoresco ao ter a presença de um anti-herói que é o João Grilo, personagem popular que, devido à esperteza e ingenuidade, dá à peça um caráter cômico. O protagonista dribla a má sorte de uma vida de miséria e fome no sertão do Nordeste, com sua esperteza e trapaça. Ao seu lado sempre está o amigo Chicó, e é importante frisar que João Grilo e Chicó são recriações das personagens da comédia dell'arte italiana e de personagens da literatura universal. Bem, agora nós daremos início ao paralelo entre as duas obras, né? O paralelo entre o Alto da Compadecida e o Alto da Barca do Inferno. Bem, as duas obras apresentam um momento onde os personagens ficam entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, né? Existe também a presença de alguém que representa os dois lados, o bem e o mal. A figura do diabo está sempre querendo levar todos consigo para o inferno. Há também a semelhança quando os pecados cometidos pelos personagens, que são a tirania, a ganância, o roubo, o egoísmo e o apego aos valores materiais. E também tem o falso moralismo religioso. Ambos também contam a presença religiosa da igreja, né, onde os padres são considerados por falso moralismo religioso. Ambas as obras também fazem uma demonstração de como será o nosso destino final, né, o nosso juízo final. Porém, com algumas características diferentes. A questão dos pecados é muito falada nos textos,
e tem como predomínio os pecados que giram em torno do egoísmo e da ambição humana. Cometemos também graves pecados muitas vezes, o que limita a nossa entrada no céu, né? Mas que pode ser mudado se nós nos arrependermos. Contudo, o homem não consegue se arrepender e admitir que errou. Então perde a chance de que tinha de ser salvo para continuar insistindo em seus erros. Bom, as semelhanças entre as duas obras vão desde os personagens que são utilizados na obra, tanto no Alto da Compadecida quanto no Alto da Barca do Inferno. O autor ele utiliza personagens da sociedade. No Alto da Barca do Inferno nós temos o fidalgo, o rosineiro, o corregedor, o procurador, a Brígida Vaz, que é uma alcoviteira, o corregedor, o procurador. Bom, eles buscam personagens da sociedade, assim como no Alto da Compadecida, que temos o coronel, o padre, os padeiros, e não deixa de ter uma pirâmide de classe, ou seja, da classe mais alta à classe mais baixa. Não deixa de ser como no Alto da Barca do Inferno, nós temos o fidalgo, o corregedor, o procurador nas classes mais altas, o sapateiro mais abaixo, e os cavaleiros medievais, e, em última, o parvo. O parvo em último. E no Alto da Compadecida nós temos o coronel, temos o padeiro e a esposa dele, que representam a burguesia. Mas depois do coronel, nós temos a igreja, porque no Alto da Compadecida a igreja se rende ao poder do coronel. Aí vem os padeiros, que representam a burguesia, e bem abaixo vem o Chicó e o João Grilo. Então se percebe que as duas obras elas buscar, digamos assim, perfis de homens e mulheres da sociedade que não existem só naquela sociedade, mas existem na sociedade de hoje. Então, nas duas, elas têm essa busca de buscar personagens do convívio da sociedade. E também tem muito da questão que o João Grilo e o Chicó, eles são pobres, oprimidos, eles são malandros, só que eles não eles não se utilizam da malandragem, da mentira, porque eles querem, porque eles gostam de mentir. Mas sim, essa é uma maneira contra a exploração que eles sofrem, porque para quem já assistiu a obra sabe que até o padre, que era para ser uma figura de Deus, para fazer as boas obras, até o padre tenta explorar eles. O padre explora eles, os padeiros exploram eles, o coronel explora eles. Aproveitam porque dos dois, o João Grilo, ele é até mais esperto, mas o Chicó ele representa um pouco da figura do pavo. Do pavo do Alto da Compadecida, entendeu? O pavo é uma pessoa tola, ingênua, que não faz mal a ninguém. Ele representa um pouco dessa figura do pavo. Então, as pessoas se aproveitavam deles e usar de mentiras, de artimanhas, de armações para poderem se dar bem e para sobreviverem. Então, eles não fazem isso por mal. Uma outra questão é que no Alto da Compadecida, o parvo, ele imediatamente vai para o céu, porque ele é uma figura oprimida pela sociedade. E no caso, no Alto da Barca do Inferno e no Alto da Compadecida tem um cangaceiro. O cangaceiro, ele diretamente vai para o céu, porque ele entrou no cangaço, não foi por livre e espontânea vontade, mataram os pais dele, ele ficou sozinho, enfim. Então, o fato dele ter entrado no cangaço é justificável nessa obra. Embora muitos não concordem, mas é o ver do autor. E no Alto
no Alto da Barca do Inferno, você percebe que há uma forte crítica contra os membros da igreja que não respeitam os dogmas a qual eles fizeram, ou seja, não respeitam os princípios da igreja. Então ele, no Alto da Barca do Inferno é criticado a igreja como um todo, é criticado os dogmas da igreja como um todo, é criticado a sociedade, é criticado indivíduos importantes da sociedade, que são hipócritas, que acima de tudo, a igreja que diz uma coisa, mas vive outra, com outra diferente. Já no Alto da Compadecida, há uma crítica contra a igreja, mas essa crítica é contra os membros da igreja corruptos. Há uma crítica contra os membros da igreja. Há uma crítica contra a igreja, mas só não como a igreja total. Há uma crítica contra os membros corruptos da igreja, como o padre João, o bispo e o sacristão. E nós temos o frade, o padre João, o bispo e o sacristão, eles representam a igreja corrompida, a igreja que se dissolviou dos princípios cristãos, que não vive mais nisso, tanto que o bispo ele é muito ambicioso, o padre tenta se impor de muitas formas, o sacristão só quer ganhar dinheiro, e no meio deles todos a gente tem o frade. O frade ele representa a igreja pura, entendeu? Ele representa a igreja pura, aquela que segue os princípios cristãos, porque até então o autor do Alto da Compadecida é muito católico, então ele faz essa crítica a alguns membros da igreja que não respeitam os princípios que norteiam o cristianismo. E também ambas as obras elas são sátiras moralizadoras. Ambas as duas têm caráter moralizador, até um caráter crítico, eu diria, porque tanto no Alto da Barca do Inferno, que é criticada a igreja, e no Alto da Compadecida, que também é criticada a igreja, só que de uma forma mais selecionada, criticando somente alguns membros e outros não. Então, as duas elas têm esse caráter moralizador, crítico. E também as duas fazem ênfase à metafísica, a questão de vida, a vida terrena, o pecado, o perdão, a morte. Então, elas duas envolvem um pouco de metafísica, porque envolve a questão de você estar vivo, você morreu, o que vai acontecer com você após a morte, que as ações que você fez na Terra, as coisas que você praticou na Terra, que vão terminar aquilo que vai para o céu, para o inferno. E no final, como o meu colega citou muito bem, também há a questão, porque o anjo no purgatório do Alto da Compadecida é representado pela Compadecida, e os que estão ali com o caminho já para o inferno, eles tentam argumentar com a Compadecida para poder não irem com o inferno, que é muito semelhante, tanto no Alto da Barca do Inferno, que as pessoas, a saberem que iam para o inferno, elas tentam falar com o anjo para que deixe eles entrar na barca. E, enfim, eu acho que ambas, e tanto que diz que o Alto da Compadecida é, digamos assim, muito semelhante ao Alto da Barca do Inferno. E eu acredito que essas são as principais semelhanças que podem ser encontradas dentro juntando essas duas obras. Bom, é só. Obrigada. Bem, e foi essa a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Até logo.